Mas temos esse problema, né? De prazos e de quantidade de material sendo feito, né? Horas e horas. E é no mundo todo, né? É. A indústria dos animes também Todo mundo colapsando, gente ficando doente, gente morrendo. A galera não consegue. Sabe qual é a impressão que me dá? Não é só na animação, não. Assim. Não. Acho que é em tudo, cara. Eu tava vendo agora, tá uma hashtag de quadrinhos. Da galera que ficou mal fazendo quadrinho. Não, Você viu? De virando noites e noites e trabalhando que nem louco. Mas eu acho que é além. Eu acho que é na programação. Eu acho que é geral? Eu acho que sim, cara. Isso se dá o quê? Se dá pela perda do instante. A gente não valoriza mais o instante. Não há mais instante. Isso aqui que a gente está tendo, esse parar e tudo mais, isso aqui é um instante. Um instante ele tem um começo, meio e fim. É aquilo que eu estava falando antes. Como assim, PH? Mas tem dois caras que pensam bem sobre a nossa relação com o tempo hoje. Tá. O Byung-Chul Han e o Richard Sennett. Um é sociólogo, outro é filósofo. O Richard Sennett fala muito sobre trabalho, corrosão do caráter, ou seja, o caráter sendo corrompido pela forma que se trabalha hoje, as microcompetições, etc. E o Byung-Chul Han fala sobre essa sociedade do cansaço que ele observa, que a gente, enfim, não consegue parar e se esgota. E aí tem um terceiro fator, né? Aquele cara chamado aquele rapaz, aquele moço, capitalismo. Então, de o lucro a qualquer custo, a qualquer preço. Exatamente. Então, assim, isso obviamente não é limpando a barra, pelo contrário, é fazendo a gente, do meu ponto de vista, fazendo entender. Então os caras começam ali a trabalhar alucinadamente, e eu vivi dentro do escritório de programação para entender, começa a trabalhar, começa a degustar aquele trabalho, começa a ir além, começa a levar para casa, começa a atender o WhatsApp, começa não sei o quê. O gestor, ele vai gostando, né? Ele vai amando aquilo ali. O capital, então, ele vai abraçando. Então o mercado também vai abraçando. Então o carinha ali agora faz mais rápido, porque leva para casa, então vamos colocar mais trabalho. Porque a meta dentro de um escritório, ela só tem uma função: aumentar. Ou seja, a meta, a única coisa que vai acontecer com ela ser maior do que foi antes, né? Ah, não, gente, a meta esse mês é manter. É a gente trabalhar 1 hora só aqui nesse filme que a gente está fazendo. Não, é maior, é maior, é maior. Sendo que tem um monte de ser humaninho lá, que os caras não querem contratar mais, e os caras também vão se esforçando. Quando dá fé, você não sabe mais onde é que está o problema. Se é no tempo que pedem, ou se é no tempo do indivíduo. Ou seja, o indivíduo em si, o cara adoece, o cara degringola, né? Muitas vezes é difícil voltar. Muita gente tem dificuldade de dizer não. E assim o mercado engole. A indústria engole. Quando você vê, então, isso somado a streaming, isso somado também a outras programações, o próprio cinema, e esse tal desse universo compartilhado o tempo todo, que sempre tem que estar vivo, é como se fosse uma lareira que você sempre tem que jogar uma lenhazinha lá, porque ela não pode definhar, ela não pode passar 2 meses calados. Então os tempos eles vão sendo cada vez mais, né, diminuídos. Eu lembro de uma época, cara, que, sei lá, acho que num ano tinham 2 grandes blockbusters, né? Hoje, o cinema, para tentar se sustentar, tem que ter no mínimo, um por mês. Por eles... Caramba! Por eles, era 1 por semana. Você vê Oppenheimer e Barbie vão brigar no mesmo dia, né? E a briga também do Missão Impossível também, que tá... Missão Impossível, tentando... Pelas salas, né? Os IMAX e tudo, né? Então, cara, é o mercado, cara. É a indústria... Não tem nada a ver com prometeram pra gente que a gente ia trabalhar menos. Você lembra lá atrás? Eu não lembro disso, não. Prometeram. Com as máquinas, o ser humano vai trabalhar menos. Dentro do capitalismo? Não. Prometeram... Porque quem me prometeu isso tá em outro modelo. Não, nos filmes. Você viu as máquinas fazendo o trabalho e a gente descansando. Não. Você vê o Wall-E, né? O Wall-E tem lá e tal. Eu achei que o Wall-E, né, também... Eu achei que a gente ia trabalhar menos, sinceramente. Trabalha não, pô. Inclusive IA... Sabe por quê? Porque quando eu comecei a ilustrar, você tinha 1 semana para fazer a ilustração. Você trabalhou menos por conta do Photoshop? Não. Você trabalhou mais, né? Por quê? Porque você teve mais o quê? Tempo? Então você entregou mais coisas. Exato. Alguém te pediu para entregar menos coisas porque agora você estava fazendo no Photoshop? Não. Mas também tem uma relação do tipo, tu também escolheu entregar um pouco mais. Exato. Eles pediram, tu disse sim, e os 2 continuaram. E o mercado, o que é que ele disse? Agora dá para entregar 15 quadrinhos em uma semana? Bora! E aí? Cara, mas isso vai matar todo mundo. Só que nessa tríade, só um morre.
O burguês não morre, a indústria não morre, mas o Rogério morre. É o que eu tava vendo na indústria de quadrinhos lá, os caras falando, os caras da editora que assinam o cheque não estão passando mal, mas os desenhistas e principalmente os desenhistas, roteirista passa mal também, mas principalmente desenhista, né? O que eles falam? Tem uma fila aí. Porque cara, desenho de quadrinho é uma coisa que você fica enfurnado numa prancheta de noite para entregar aquelas 32, 22 páginas por mês. Posso inverter os papéis e te entrevistar um pouco Claro, em relação a isso? Porque eu acho que aí a gente consegue pensar melhor. A gente tá preso nesse algoritmo também. Se a gente deixa uma semana sem fazer vídeo, a gente perde engajamento. Passei por isso, por conta de uma amidalite. É meio desesperador isso, né? E virou uma bola de neve, né? Porque eu tive amidalite e fiquei mais doente porque não estava podendo trabalhar. Ansiedade, crise de pânico. Então, e pessoas assim, você já tem uma equipe, né? Não é só você que depende de você. Você tem a equipe, tem família, e aí você fala, cara, eu não posso parar de trabalhar, velho. Mas enfim. Mas você ia fazer uma pergunta. Te perguntando, né? Desenhar é arte, né? Claro que é. Você vai ali, pega um papel em branco e faz um desenho, você está fazendo arte. Quadrinhos, né? É a nona arte, né? Tá. Quando você tem que desenhar 10 em um dia, porque tem alguém te cobrando, é arte? Então, a gente passou por isso. O Lene trabalhou comigo na produtora. A gente começou num jeito e eu fechei a produtora porque a gente não aguentava mais, cara. Os prazos aumentavam, a grana diminuía por causa da concorrência, cada vez gente cobrando menos. E assim, você tinha que fazer 500 quadros de storyboard numa noite e é isso. Mas não tem mais prazo, não. E aí se vira. Tem alguém que faz. Aí você entrega 500. Aí os caras para aprovar demora 2 dias, depois devolve. Cara, quer dizer, tinha mais tempo, entendeu? Não era só aquela noite. E cadê a arte aí? Então, não tem arte. Eu sério mesmo. Então por que você está contratando um artista? Eu parei de desenhar por causa desse trabalho, porque eu não tinha tesão nenhum em desenhar mais, cara. Aí tu acha que os caras de efeitos especiais, de CGI, quer que seja... Mesma coisa. Que eles são muito bons, e são artistas, essencialmente são artistas. Tu acha que eles estão felizes de não estar fazendo mais arte? Onde é que fica o propósito, o sentimento de propósito? Caramba, mas foi isso aqui que eu... Eu sonhei em trabalhar com isso, e agora que eu tô trabalhando... É uma merda, Que doido, né, cara? Tu tá ligado? Mas eu vejo... Vai muito além da questão do criadores de também. Conteúdo, cara. Tem gente que não entende porque o Whindersson entra em depressão, outras pessoas entram em depressão. Pô, o cara é rico, o cara trabalha na casa dele. Como que ele pode... Pô, e a pressão que você tem que fazer vídeo, tem que dar resultado. Os views diminuem, você não entende por quê. E aí você faz mais para tentar compensar e tal. Cara, esse é o ponto que tem outro livrozinho que eu amo, chamado O Artífice. Você, inclusive, está com uma camisa que vai me ajudar a falar sobre. Uma camisa que representa a homenagem arte a quem isso aqui? Do Expedito Celeiro. Né? Representa a arte do Expedito Celeiro, que ele trabalha com couro, né? Então, sandálias, antigamente gibão, né? Mas sandálias, chapéu, bolsas, etc. Expedito Celeiro é um poeta do couro, digamos assim, está aqui no Cariri, né, interior do Ceará, e ele é um artesão. Né? Então, teve um momento da vida, eu não vou entrar muito nesse assunto, é um assunto para o Ian Neves, teve um momento da vida que disseram assim para o artesão: o seu tempo agora é meu, o seu corpo é meu, você entrará no meu escritório e fará a sua arte para mim, e vamos fazer essa arte vender muito mais. Só que chega um momento que parou de ser arte. Vira produto. Vira só e somente só produto. Por mais que tenha processos artísticos. Aí tem esse livro do Richard Sennett, chamado O Artífice, que ele conta toda a história do porquê que a artesanalidade, ela literalmente foi engolida, destruída. Porque a artesanalidade, o artesão, ele precisa, por exemplo, de uma madeira morta, digamos assim, esculpir algo, dar uma vida para aquilo ali. Só que, meu irmão, ele não está aqui e próxima madeira, próxima madeira. Ele tem que tomar um café, ele tem que ir para a rua, ele tem que conversar com o seu Zé da esquina, ele tem que entender o que é que esse cara que está aqui pensa. Como é que faz isso sem tempo, macho? Exato. Então, como é que faz arte sem tempo, né? É o clichê do ócio criativo, que na verdade eu acredito que não existe ócio criativo, existe só criativo. Entendeu? Mas enfim... A gente tá cada vez menos com esse tempo livre de observar as coisas. Por exemplo, hoje aqui, ó, tá rolando o mundo aí fora, ó. Quantas vezes a gente vê o mundo rolando aí fora e a gente nem olha pra janela ou nem olha...
Cara, quantas pessoas andam na cidade sem olhar para cima? Sem olhar pra Fizeram cima. já exemplo de coisas acontecendo em cima do edifício e ninguém sabe. Ninguém Tá sabe. todo mundo olhando aqui, ó, no celular, ou olhando pro chão, né? É muito louco isso aí. E reflete diretamente em quem trabalha para nos entreter, né? Para que a gente escape. Olha que complexo. O cara tá preso para que a gente escape. Que doido, né? As ideias, É né, o passarinho preso na gaiola cantando, né?